A paz do Senhor Jesus Cristo. Que o nosso Deus possa estar a cada dia tocando em nossos corações, que nós possamos estar buscando a Deus diariamente, conhecendo mais e mais da sua palavra, possamos estar conhecendo as sagradas escrituras. Que o Senhor Deus te abençoe grandemente. Façamos a leitura. Livro de Jeremias, capítulo 49. Esta é a mensagem acerca dos amonitas. Assim diz o Senhor: acaso não há descendentes de Israel para herdar a terra de Gade? Porque vocês, que adoram Moloque, habitam nas cidades de Gade. Está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei soar o grito de guerra contra a cidade de Rabá. Ela se tornará um monte de ruínas, e os povoados vizinhos serão queimados. Então Israel tomará de volta as terras que vocês tiraram dele, diz o Senhor. Grite, ó Hesbom, pois a cidade de Ai está destruída. Chorem, ó habitantes de Rabá, e vistam roupas de luto. Lamentem e escondam-se entre os muros, pois seu Deus, Moloque, será levado para terras distantes, junto com seus sacerdotes e oficiais. Você se orgulha de seus vales férteis, ó filha rebelde. Confiou em suas riquezas e pensou que ninguém jamais lhe faria mal. Mas eu trarei terror sobre você, diz o soberano, o Senhor dos exércitos. Seus vizinhos a expulsarão de sua terra, e ninguém ajudará seus habitantes quando fugirem. No futuro, porém, restaurarei a situação dos amonitas. Eu, o Senhor, falei. Esta é a mensagem acerca de Edom. Assim diz o Senhor dos exércitos. Não há sabedoria em Temã? Não resta ninguém para dar bons conselhos? Sua sabedoria desapareceu? Deem meia volta e fujam. Escondam-se em cavernas profundas, ó habitantes de Dedã, pois, quando eu trouxer calamidade sobre Edom, castigarei vocês também. Aqueles que colhem uvas sempre deixam algumas para os pobres. Se ladrões viessem à noite, não levariam tudo. Mas eu despojarei completamente a terra de Edom, e não restará lugar algum para se esconder. Seus filhos, irmãos e vizinhos serão todos destruídos, e Edom deixará de existir. Protegerei, contudo, os órfãos que restarem em seu meio. E as viúvas também podem esperar minha ajuda. Assim diz o Senhor. Se os inocentes têm de sofrer, quanto mais vocês. Não ficarão impunes. Também beberão deste cálice, pois jurei por meu próprio nome, diz o Senhor, que Bosra se tornará objeto de horror e um monte de ruínas. Será motivo de zombaria e maldição. Todas as suas cidades ficarão desoladas para sempre. Ouvi uma mensagem do Senhor, que um embaixador foi enviado às nações para dizer: formem uma coalizão contra Edom e preparem-se para a batalha. Assim diz o Senhor a Edom: eu a tornarei pequena entre as nações. Será desprezada por todos. Você foi iludida pelo medo que provoca e por seu orgulho. Vive numa fortaleza de pedra e controla os altos dos montes. Mas ainda que faça seu ninho nas alturas como as águias, eu a derrubarei, diz o Senhor. Edom será objeto de horror. Todos que passarem por ela ficarão pasmos e abrirão a boca de espanto quando virem suas ruínas. Será como a destruição de Sodoma e Gomorra e de suas cidades vizinhas, diz o Senhor. Ninguém viverá ali, ninguém habitará nela. Virei como um leão da mata do Jordão que ataca as ovelhas no pasto. Expulsarei Edom de sua terra e ali colocarei o líder que eu escolher. Pois quem é semelhante a mim? E quem pode me desafiar? Que governante pode se opor à minha vontade? Ouçam o que o Senhor planejou contra Edom e contra os habitantes de Temã. Até as crianças serão arrastadas como ovelhas, e suas casas destruídas. A terra tremerá com o estrondo da queda de Edom, e até do Mar Vermelho se ouvirá seu clamor. Veja, o inimigo desce veloz, como águia, e abre suas asas sobre Bosra. Até os guerreiros mais valentes ficarão em agonia. Como a mulher,
em trabalho de parto. Esta é a mensagem acerca de Damasco. O medo tomou conta das cidades de Amate e Arpade, pois ouviram a notícia de sua destruição. Seu coração está agitado, como o mar numa tempestade. Damasco se enfraqueceu, e todos os seus habitantes se preparam para fugir. Medo, angústia e dor se apoderam dela, como da mulher em trabalho de parto. A cidade famosa, antes tão alegre, será abandonada. Seus jovens cairão nas ruas. Todos os seus soldados serão mortos. Diz o Senhor dos Exércitos: acenderei fogo nos muros de Damasco, e ele queimará os palácios de Ben-Hadad. Esta é a mensagem acerca de Quedar e dos reinos de Azor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou. Assim diz o Senhor: avancem contra Quedar, destruam o povo do Oriente, tomarão seus rebanhos e tendas, e levarão seus bens e camelos. Por toda parte se ouvirão gritos de pânico. Estamos cercados de terror. Corram para salvar a vida, diz o Senhor. Escondam-se em cavernas profundas, habitantes de Azor, pois Nabucodonosor, rei da Babilônia, está se preparando para destruí-los. Subam e ataquem essa nação confiante, diz o Senhor. Seu povo vive sozinho no deserto, não tem muros nem portões. Vocês tomarão como despojo os camelos e todos os outros animais deles. Espalharei ao vento essa gente que vive em lugares distantes. Trarei calamidade sobre eles de todos os lados, diz o Senhor. Azor se tornará morada de chacais e ficará desolada para sempre. Ninguém viverá ali, ninguém habitará nela. O profeta Jeremias recebeu esta mensagem do Senhor acerca de Elão, no início do reinado de Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos: destruirei os arqueiros de Elão, os melhores soldados de seus exércitos. Trarei inimigos de todos os lados e espalharei os habitantes de Elão aos quatro ventos. Serão exilados em nações do mundo inteiro. Irei com os inimigos de Elão para despedaçá-la. Em minha ira ardente, trarei calamidade sobre os elamitas, diz o Senhor. Seus inimigos os perseguirão com a espada até que os tenham destruído completamente. Colocarei meu trono em Elão, diz o Senhor, e destruirei seu rei e seus oficiais. No futuro, porém, restaurarei a situação de Elão. Eu, o Senhor, falei. Livro de Jeremias, capítulo 50. O Senhor deu ao profeta Jeremias esta mensagem acerca da Babilônia e da terra dos babilônios. Anunciem a todo mundo, não escondam nada. Levantem uma bandeira para proclamar a todos que a Babilônia cairá. Suas imagens e seus ídolos serão despedaçados. Seus deuses, Bel e Merodach, sofrerão completa humilhação. Porque do norte uma nação virá e trará tamanha destruição que ninguém voltará a habitar ali. Tudo desaparecerá, tanto pessoas como animais fugirão. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, o povo de Israel voltará com o povo de Judá. Virão chorando e buscando o Senhor, seu Deus. Perguntarão pelo caminho para Sião e voltarão para casa. Eles se apegarão ao Senhor numa aliança permanente que jamais será esquecida. Meu povo tem sido como ovelhas perdidas. Seus pastores as fizeram desviar do caminho e as soltaram nos montes. Elas perderam o rumo e não lembram como voltar para o curral. Todos que as encontraram as devoraram. Seus inimigos disseram: não fizemos nada de errado ao atacá-las, pois pecaram contra o Senhor, seu verdadeiro lugar de descanso, a esperança de seus antepassados. Agora, porém, fujam da Babilônia, saiam da terra dos babilônios, como bodes
que vão adiante do rebanho, guiem meu povo de volta para casa. Pois estou levantando um exército de grandes nações do norte. Unirão forças para atacar a Babilônia e a conquistarão. As flechas do inimigo serão certeiras. Irão direto para o alvo. A Babilônia será saqueada, até que os saqueadores estejam cheios de despojos. Eu, o Senhor, falei. Vocês se alegram e exultam. Vocês que saquearam a nação que me pertence, saltam como bezerros na campina e relincham como garanhões. Mas sua terra natal será coberta de vergonha e desonra. Vocês se tornarão a menor das nações, um deserto, uma terra seca e desolada, por causa da fúria do Senhor. A Babilônia ficará vazia, ninguém viverá nela. Todos que passarem por lá ficarão pasmos e abrirão a boca de espanto quando virem suas ruínas. Todos vocês, nações vizinhas, preparem-se para atacar a Babilônia. Que seus arqueiros atirem contra ela e não poupem flechas, pois ela pecou contra o Senhor. De todos os lados, deem gritos de guerra contra ela. Vejam, está se rendendo, seus muros caíram. É a vingança do Senhor, portanto, vinguem-se dela. Façam a ela o mesmo que ela fez a outros. Eliminem da Babilônia todos que plantam lavouras e mandem embora todos que colhem. Por causa da espada do inimigo, todos fugirão para sua própria terra. Os israelitas são como ovelhas dispersadas por leões. Primeiro o rei da Assíria os devorou. Depois, Nabucodonosor, rei da Babilônia, quebrou seus ossos. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: castigarei o rei da Babilônia e sua terra, assim como castiguei o rei da Assíria. Trarei Israel de volta para sua própria terra, para pastar nos campos no Carmelo e em Bazã, e para saciar-se novamente na região montanhosa de Efraim e em Gileade. Naqueles dias, diz o Senhor, não se encontrará pecado algum em Israel, nem em Judá, pois perdoarei o remanescente que eu preservar. Subam, guerreiros, contra a terra de Merataim e contra os habitantes de Pecode. Persigam-nos, matem-nos e destruam-nos completamente, como lhes ordenei, diz o Senhor. Façam ouvir na terra o grito de guerra, o estrondo de grande destruição. A Babilônia, o martelo de toda a terra, está quebrada e despedaçada, está desolada entre as nações. Preparei uma armadilha para você, Babilônia. Foi surpreendida e apanhada, pois lutou contra o Senhor. O Senhor abriu seu arsenal e trouxe para fora as armas de sua fúria. Sim, o soberano Senhor dos exércitos agirá na terra dos babilônios. Venham contra ela de terras distantes, arrombem seus celeiros. Transformem seus muros e casas em montes de escombros. Destruam-na completamente. Não deixem sobrar coisa alguma. Ataquem todos os seus jovens guerreiros e acabem com eles. Que a aflição os espera, pois chegou o dia do castigo da Babilônia. Escutem o povo que escapou da Babilônia contar em Sião como o Senhor, nosso Deus, se vingou dos que destruíram seu templo. Convoquem os arqueiros para virem à Babilônia. Cerquem a cidade para que ninguém escape. Façam a ela o mesmo que ela fez a outros, pois desafiou o Senhor, o Santo de Israel. Seus jovens cairão nas ruas. Todos os seus soldados serão mortos, diz o Senhor. Veja, sou seu inimigo, povo arrogante, diz o soberano Senhor dos exércitos. O dia do acerto de contas chegou, o dia em que eu o castigarei. Ó povo insolente, você tropeçará e cairá, e ninguém o levantará, pois acendi um fogo nas cidades da Babilônia que queimará tudo ao seu redor. Assim diz o Senhor dos exércitos: o povo de Israel e o povo de Judá foram oprimidos. Seus captores os prenderam e não querem soltá-los. Mas seu Redentor é forte. Seu nome é Senhor dos exércitos.
Ele os defenderá e voltará a lhes dar descanso em Israel. Mas para o povo da Babilônia não haverá descanso. A espada de guerra virá sobre os babilônios, diz o Senhor. Virá sobre o povo da Babilônia, sobre seus oficiais e seus sábios. A espada virá sobre seus falsos profetas, e eles se tornarão tolos. Virá sobre seus guerreiros valentes, e eles se apavorarão. A espada virá sobre cavalos e carros de guerra, e sobre os estrangeiros que ali habitam, e eles se tornarão como mulheres. Virá sobre seus tesouros, e todos eles serão saqueados. A seca virá até mesmo sobre suas fontes de água, e elas secarão. Porque tudo isso acontecerá? Porque toda a terra se encheu de ídolos, e o povo está enlouquecido por eles. Em breve, a Babilônia servirá de morada para animais do deserto e hienas. Corujas farão ali seus ninhos. Jamais voltará a ser habitada. Ficará desolada para sempre. Eu a destruirei como destruí Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, diz o Senhor. Ninguém viverá ali, ninguém habitará nela. Vejam, um grande exército vem do norte, uma grande nação e muitos reis se levantam de terras distantes contra vocês. Estão armados com arcos e lanças, são cruéis e não têm compaixão. Quando avançam montados em cavalos, o barulho é como o rugido do mar. Vem em formação de batalha e com o intuito de destruí-la, Babilônia. O rei da Babilônia ouviu relatos sobre o inimigo, e suas mãos tremem de medo. Pontadas de angústia tomam conta dele, como as dores da mulher em trabalho de parto. Virei como um leão da mata do Jordão, que ataca as ovelhas no pasto. Expulsarei a Babilônia de sua terra, e ali colocarei o líder que eu escolher. Pois quem é semelhante a mim? E quem pode me desafiar? Que governante pode se opor à minha vontade? Ouçam o que o Senhor planejou contra a Babilônia e contra a terra dos babilônios. Até as crianças serão arrastadas como ovelhas e suas casas destruídas. A terra tremerá com a queda da Babilônia e por todo o mundo se ouvirá seu grito de desespero. Livro de Jeremias, capítulo 51. Assim diz o Senhor: levantei um vento destruidor contra a Babilônia e os habitantes daquela terra. Estrangeiros virão para peneirá-la e soprá-la para longe, como palha. Virão de todos os lados para atacá-la no dia da calamidade. Não deem tempo para os arqueiros vestirem suas couraças, nem armarem seus arcos. Não poupem nem mesmo seus melhores soldados. Destruam seu exército completamente. Cairão mortos na terra dos babilônios, feridos em suas ruas, pois o Senhor dos exércitos não abandonou Israel nem Judá. Ele ainda é seu Deus, embora a terra em que vivem esteja cheia de pecado contra o Santo de Israel. Fujam da Babilônia. Salvem-se, não sejam castigados com ela. Chegou o tempo da vingança do Senhor. Ele dará à Babilônia o castigo merecido. A Babilônia foi como uma taça de ouro nas mãos do Senhor, uma taça que embriagou o mundo inteiro. As nações beberam do vinho da Babilônia e enlouqueceram. Mas, de repente, a Babilônia também caiu. Chorem por ela, deem-lhe remédio. Talvez ela ainda possa ser curada. Tentamos ajudar a Babilônia, mas já era tarde demais. Deixem-na, voltem para sua própria terra, pois o castigo dela chega até os céus. É tão grande que não pode ser medido. O Senhor nos fez justiça. Venham, vamos anunciar em Sião tudo o que o Senhor, nosso Deus, tem feito. Afiem as flechas, levantem os escudos, pois o Senhor incitou os reis da Média a marcharem contra a Babilônia e a destruírem. Essa é a sua vingança contra aqueles que profanaram seu templo. Levantem a bandeira de guerra contra a Babilônia. Reforcem a guarda e coloquem vigias.
preparem uma emboscada, pois o Senhor realizará tudo o que planejou contra seus moradores. Você fica junto a um grande rio e está repleta de tesouros, mas seu fim chegou. O fio de sua vida foi cortado. O Senhor dos Exércitos jurou por seu próprio nome. Suas cidades se encherão de inimigos, como campos cobertos de gafanhotos, e eles darão gritos de vitória. O Senhor fez a terra com seu poder e a estabeleceu com sua sabedoria. Com seu entendimento, estendeu os céus. Quando fala no meio do trovão, as chuvas rugem nos céus. Eleva as nuvens acima da terra, envia relâmpagos com a chuva e ordena que o vento saia de seus depósitos. Todo ser humano é tolo e não tem conhecimento. Os artesãos são envergonhados pelos ídolos que fazem, pois as imagens que esculpiram são uma fraude, não têm fôlego nem poder. Os ídolos são inúteis, são mentiras ridículas. No dia do acerto de contas, serão todos destruídos. Mas o Deus de Israel não é como esses ídolos. Ele é o Criador de todas as coisas, incluindo Israel, a nação que lhe pertence. Seu nome é Senhor dos Exércitos. Você é meu martelo e minha espada, diz o Senhor. Com você despedaçarei nações e destruirei muitos reinos. Com você destruirei o cavalo, o cavaleiro, o carro de guerra e o condutor. Com você despedaçarei homens e mulheres, velhos e crianças, rapazes e moças. Com você despedaçarei pastores e rebanhos, lavradores e bois, capitães e oficiais. Retribuirei a Babilônia e aos habitantes daquela terra por todo o mal que fizeram ao meu povo em Sião, diz o Senhor. Veja, ó montanha poderosa, destruidora da terra, sou seu inimigo, diz o Senhor. Levantarei minha mão contra você e a derrubarei das alturas. Quando eu terminar, você não passará de um monte de escombros queimados, nem mesmo suas pedras serão reaproveitadas para outras construções. Ficará completamente arruinada, diz o Senhor. Levantem uma bandeira para as nações, façam soar o toque de guerra. Mobilizem-nas contra a Babilônia. Convoquem os exércitos de Ararate, Mine e Askenaz. Nomeiem um comandante e tragam muitos cavalos, como um enxame de gafanhotos. Reúnam contra ela os exércitos das nações, comandados pelos reis da Média e todos os seus capitães e oficiais. A terra estremece e se contorce de dor, pois todos os planos do Senhor contra a Babilônia permanecem inalterados. A Babilônia ficará desolada, sem um só habitante. Seus guerreiros valentes pararam de lutar e permanecem em seus quartéis, sem coragem alguma. Tornaram-se como mulheres. Os invasores queimaram as casas e quebraram os portões da cidade. Mensageiros correm apressados para contar ao rei que sua cidade foi conquistada. Todas as rotas de fuga estão fechadas. Os juncos dos pântanos foram incendiados e o exército está em pânico. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. A Babilônia é como trigo na eira, prestes a ser pisado. Em breve começará a sua colheita. Nabucodonosor, rei da Babilônia, nos devorou, nos esmagou e nos deixou sem forças. Ele nos engoliu como um monstro, encheu o estômago com nossas riquezas e nos vomitou de nossa terra. Que a Babilônia sofra da mesma forma que nos fez sofrer, diz o povo de Sião. Que seus habitantes paguem por terem derramado nosso sangue, diz Jerusalém. Assim diz o Senhor a Jerusalém: defenderei sua causa e os vingarei. Secarei o rio da Babilônia e também suas fontes, e ela se tornará um monte de ruínas, morada de chacais. Será objeto de horror e desprezo, um lugar onde ninguém vive. Seus habitantes rugirão juntos como leões fortes, rosnarão como leõezinhos.
e, enquanto estiverem inflamados de tanto beber, prepararei para eles outro tipo de banquete. Eu os farei beber até que caiam no sono e nunca mais acordarão, diz o Senhor. Eu os levarei como cordeiros para o matadouro, como carneiros e bodes. Como caiu a Babilônia, a grande Babilônia, admirada em toda a terra, tornou-se objeto de horror entre as nações. O mar se levantou sobre a Babilônia e está coberta de ondas violentas. Suas cidades estão em ruínas. É uma terra seca e deserta, onde ninguém vive e por onde ninguém passa. Castigarei Bel, o deus dos babilônios. Eu farei vomitar tudo que engoliu. As nações não virão mais para adorá-lo. O muro da Babilônia caiu. Saia da Babilônia, meu povo. Salvem-se da ira ardente do Senhor, mas não entrem em pânico. Não tenham medo quando ouvirem os primeiros rumores, pois continuarão a chegar rumores ano após ano. Haverá violência na terra, e governantes lutarão uns contra os outros, pois certamente está chegando o dia em que castigarei a Babilônia e todos os seus ídolos. Toda a terra será envergonhada, e seus mortos ficarão espalhados pelas ruas. Então os céus e a terra se alegrarão, porque do norte virão exércitos destruidores contra a Babilônia, diz o Senhor. Assim como a Babilônia matou o povo de Israel e outros povos de todo o mundo, também seu povo será morto. Saiam, todos vocês que escaparam da espada. Não fiquem parados. Fujam enquanto podem. Embora esteja numa terra distante, lembrem-se do Senhor e pensem em seu lar em Jerusalém. Estamos envergonhados, diz o povo. Fomos insultados e humilhados, pois estrangeiros profanaram o templo do Senhor. Sim, diz o Senhor, mas está chegando o dia em que eu destruirei os ídolos da Babilônia. Por toda a terra se ouvirão os gemidos de seu povo ferido. Ainda que a Babilônia chegue até os céus e construa fortalezas poderosas, enviarei inimigos para destruí-la. Eu, o Senhor, falei. Ouçam os gritos que vêm da Babilônia, o som de grande destruição daquela terra. Pois o Senhor está destruindo a Babilônia. Ele calará sua voz estrondosa. Ondas de inimigos a atingem com violência. Pela cidade ressoam ruídos da batalha. Exércitos destruidores vêm contra a Babilônia. Seus homens valentes são capturados. Seus arcos se quebram em suas mãos. Pois o Senhor é Deus que dá o justo castigo. Ele retribui em plena medida. Deixarei embriagados seus líderes e seus sábios, bem como seus capitães, oficiais e guerreiros. Eles cairão no sono e nunca mais acordarão, diz o rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os largos muros da Babilônia serão arrasados e seus grandes portões queimados. Construtores de muitas nações trabalharam em vão, pois sua obra será destruída pelo fogo. O profeta Jeremias transmitiu esta mensagem a Seraías, filho de Nerias e neto de Maazéias, chefe dos assessores do rei, quando Seraías foi à Babilônia com Zedequias, rei de Judá. Isso aconteceu no 4º ano do reinado de Zedequias. Jeremias havia registrado num rolo todas as calamidades que viriam em breve sobre a Babilônia, todas as palavras escritas aqui. Jeremias disse a Seraías: quando chegar à Babilônia, leia em voz alta tudo o que está neste rolo. Depois diga: Senhor, tu disseste que destruirás a Babilônia, de modo que não restarão aqui nem pessoas, nem animais. Ela ficará desolada para sempre. Quando tiver terminado de ler o rolo, amarre-o a uma pedra e jogue-o no rio Eufrates. Em seguida, diga: da mesma forma
a Babilônia e seu povo afundarão e nunca mais se levantarão por causa das calamidades que trarei sobre ela. Aqui terminam as mensagens de Jeremias. Livro de Jeremias, capítulo 52. Zedequias tinha 21 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 11 anos. Sua mãe se chamava Amutal e era filha de Jeremias, de Libna. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como Jeoaquim, antes dele. Estas coisas aconteceram por causa da ira do Senhor contra o povo de Jerusalém e de Judá. Por fim, ele os expulsou de sua presença. Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia. Assim, em 15 de janeiro, durante o 9º ano de reinado de Zedequias, Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército cercaram Jerusalém e construíram rampas de ataque contra os muros. Jerusalém permaneceu cercada até o 11º ano do reinado de Zedequias. Em 18 de julho, no 11º ano do reinado de Zedequias, a fome na cidade tinha se tornado tão severa que não havia mais nenhum alimento. Assim, abriram uma brecha no muro da cidade e todos os soldados fugiram. Como a cidade estava cercada pelos babilônios, os soldados esperaram até o anoitecer. Então, passaram pelo portão entre os 2 muros atrás do jardim do rei e fugiram em direção ao Vale do Jordão. Contudo, o exército babilônio perseguiu o rei Zedequias e o alcançou nas planícies de Jericó, pois todos os seus soldados o haviam abandonado e se dispersado. Capturaram Zedequias e o levaram ao rei da Babilônia, em Riblá, na terra de Amate. Ali, o rei da Babilônia sentenciou Zedequias, obrigou Zedequias a vê-lo matar seus filhos e todos os oficiais de Judá. Depois, arrancou seus olhos, o prendeu com correntes de bronze e o levou para a Babilônia. Zedequias permaneceu preso até o dia de sua morte. Em 17 de agosto daquele ano, o 19º ano do reinado de Nabucodonosor, Nebuzaradã, capitão da guarda e oficial do rei babilônio, chegou a Jerusalém. Queimou o templo do Senhor, o palácio real e todas as casas de Jerusalém. Queimou também todos os edifícios importantes da cidade. Depois, supervisionou o exército babilônio na demolição de todos os muros de Jerusalém. Em seguida, Nebuzaradã, capitão da guarda, deportou alguns dos mais pobres, o povo que havia ficado na cidade, os desertores de Judá que se entregaram ao rei da Babilônia e o restante dos artesãos. Permitiu, no entanto, que alguns dos mais pobres ficassem para cuidar dos vinhedos e dos campos. Os babilônios despedaçaram as colunas de bronze na frente do templo do Senhor, as bases móveis de bronze e o grande tanque de bronze chamado Mar. E levaram todo o bronze para a Babilônia. Também levaram os baldes para cinzas, as pás, os cortadores de pavios, as bacias, as vasilhas e todos os outros utensílios de bronze usados para o serviço no templo. O capitão da guarda também levou os baldes pequenos, os incensários, as bacias, as panelas, os candeeiros, as colheres, as vasilhas usadas para as ofertas derramadas e todos os outros utensílios de ouro puro ou de prata. Era impossível calcular o peso do bronze das 2 colunas do mar com os 12 touros de bronze debaixo dele e das bases móveis. Esses objetos tinham sido feitos para o templo do Senhor por ordem do rei Salomão. Cada coluna media 8 metros e 30 centímetros de altura e tinha 5 metros e 50 centímetros de circunferência.
referência. Era oca e suas paredes tinham cerca de 8 centímetros de espessura. O capitel de bronze no alto de cada coluna media cerca de 2 metros e 25 centímetros de altura e era enfeitado ao redor com correntes entrelaçadas de romãs feitas de bronze. Havia 96 romãs nos lados. E nas correntes entrelaçadas ao redor do topo, havia ao todo 100 romãs. Nebuzaradã, capitão da guarda, levou como prisioneiros o sumo sacerdote Seraías, o sacerdote auxiliar Sofonias e 3 dos principais guardas das portas. Dentre o povo que ainda estava escondido na cidade, levou um oficial responsável pelo exército, 7 dos conselheiros pessoais do rei, o secretário do comandante do exército, que era encarregado do alistamento, e outros 60 homens do povo. Nebuzaradã, capitão da guarda, levou-os ao rei da Babilônia, em Ribla, e ali em Ribla, na terra de Amate, o rei da Babilônia mandou executá-los. Assim, o povo de Judá foi enviado para o exílio, para longe de sua terra. No 7º ano do reinado de Nabucodonosor, 3.023 judeus foram levados para o exílio na Babilônia. No 18º ano de Nabucodonosor, mais 832 pessoas foram exiladas de Jerusalém. No 23º ano de Nabucodonosor, ele enviou Nebuzaradã, capitão da guarda, que levou mais 745 judeus. Ao todo, 4.600 pessoas foram exiladas. No 37º ano do exílio de Joaquim, rei de Judá, Evil-Merodach começou a reinar na Babilônia. Foi bondoso com Joaquim e o libertou da prisão em 31 de março daquele ano. Falou com ele gentilmente e o colocou num lugar mais elevado que o de outros reis exilados na Babilônia. Providenciou-lhe roupas novas em lugar das roupas de prisioneiro, e permitiu que ele comesse na presença do rei enquanto vivesse. Joaquim recebeu do rei da Babilônia uma provisão diária de alimento enquanto viveu, até o dia de sua morte. Muito obrigada por você ter ficado até aqui. Que o Senhor Deus te guarde, te guie e dê paz sobre a tua vida e o teu lar. O Senhor Deus esteja contigo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.